Bom dia, nono ano, tudo bem? Nosso encontro de hoje nós vamos falar sobre regência nominal. Essa matéria foi feita já uma videoaula sobre esse conteúdo, vocês já fizeram atividades sobre ela, e nós vamos estar aqui então revendo alguns conceitos sobre regência nominal. Nós estamos aí vindo desde regência verbal, passamos por crase e agora estamos falando de regência nominal. E nesses encontros sobre esses conteúdos que nós estamos verificando todos os dias, vocês devem ter percebido aí que tem uma classe gramatical que está sendo bem evidenciada nesses três conteúdos que nós já estamos vendo aí: regência verbal, crase e agora regência nominal, que é a classe de palavras chamada de preposição. Então, nós vamos ver aqui que a regência nominal, ela segue mais ou menos o mesmo conceito de regência verbal. Só que na regência verbal, o termo que vai comandar tudo é o verbo. E na regência nominal, nós já temos aqui, na própria estrutura, a palavra nome. Então, essa regência nominal é a relação que vai ocorrer entre nomes. Quem são esses nomes aqui? O substantivo, o adjetivo ou o advérbio, que são três classes gramaticais. Vamos dar uma relembrada aqui, no conceito de cada uma. A classe gramatical chamada de substantivo é aquela primeira classe que nós estudamos na língua portuguesa, que é aquela que nomeia todos os seres, ou seja, tudo aquilo que foi criado precisou de um nome, e aí essa classe gramatical é identificada como substantivo. Depois nós temos aqui o adjetivo, que é uma classe gramatical que trabalha com a ideia de característica. Quem tiver aí com um caderno de atividades aberto, que eu tinha pedido lá no início, se quisessem pegar, vocês podem colocar essas palavras-chave aqui em cima, tá? Mesmo falando que é a relação entre nomes, nós vamos colocar especificamente aqui o que cada classe trabalha. O substantivo é a classe que nomeia, aí, se alguém quiser colocar aqui em cima, nomeia os seres. Adjetivo trabalha com características e advérbio circunstâncias. Por que é interessante nós colocarmos essas palavras-chave aí? Justamente porque numa atividade, num exercício, quando aparecer um desses nomes lá no enunciado, você já sabe qual é a linha que ele trabalha. Ou seja, porque cada classe gramatical tem o seu papel. E aí, esse papel da classe gramatical, ela vai trazer, então, vou repetir, função sintática. Vou repetir para vocês, pessoal. Aqui nós temos os três nomes que vão ser estabelecidos as relações com os seus complementos. Aqui onde está substantivo, vocês coloquem aqui, por favor, nomeiam seres, ou seja, nomes em geral. Passou aqui, vem para adjetivo, coloca aqui em cima, características. E advérbios, circunstâncias. Ok? Todo mundo conseguiu fazer aí a anotação? Legal. E olha só, por que eu falei sobre a preposição classe gramatical? Porque todas as regências aí, nós vimos na nossa última live sobre crase, e nós vimos lá que a crase é a fusão, lembra? Do artigo a com o a preposição. No meio de tudo isso aí, nós vimos também duas situações chamadas de contração e combinação. Contração. A fusão, tem alguém, acho que com o microfone aberto aí, pessoal. Na contração, nós temos aí a fusão de duas classes musicais, e uma delas fica evidente, porque na fusão de sons, aqui há uma representação, então, dessa junção. Na contração, é uma soma direta dos elementos, como o ao, por exemplo. O a preposição com um artigo. O do, Nicole, eu acho que é você, tá? Se você puder fechar o microfone, obrigada. E lá no, por exemplo, o do é contração porque é o de mais o artigo. Quando juntaram os dois, houve um choque aí de sons. Então, houve essa fusão e aí nós chamamos de contração. Então, vamos ver aqui que esses três nomes vão estabelecer relações com os termos que estarão após eles. E olha o que aparece aqui, preposição. Saquem também essa palavra aqui.
Porque a preposição ela vai estar aparecendo ó, desde regência verbal até agora. E nós vamos ver isso na próxima semana também, que a preposição é uma classe que vai estar evidente agora em todos esses conteúdos que nós estamos vendo. Olha aqui, pessoal. Nós temos um esqueminha aqui que está lá no caderno de atividade de vocês, e aqui aparece complemento nominal, que é a bijolo dessa semana. Olhem só aqui, ó. Nina está preocupada com seu peso. Então, repare aqui, ó. Preocupada é o nosso adjetivo que exige um complemento. Por quê? Nina está preocupada. Quando nós estudamos transitividade verbal, nós vimos os verbos intransitivos, verbos de sentido completo. Vimos os verbos transitivos, que precisam de complemento. Que complementos são esses? Objeto direto e indireto. Diferença entre os dois. Objeto direto, complemento sem preposição, e objeto indireto com preposição. E também os verbos de ligação. Aí, o que acontecia lá no objeto indireto? O complemento vinha com uma preposição, o objeto direto sem, mas os verbos transitivos, eles geravam o quê? Perguntas. Por quê? Eles precisavam de um complemento para ter sentido. Na regência nominal, nós vamos ter a mesma relação aí de pensamento, a mesma linha. Então, olha só, Nina está preocupada. Quem está preocupado com algo, com alguém. Então, reparem que o nosso adjetivo aqui, que trabalha com a característica dada a Nina, tem um complemento logo em seguida, que é com seu peso. Reparem, ó, a presença da preposição, porque o complemento vai ser ligado a este nome por meio de uma preposição. Então, se a regência é nominal, o complemento dado ao nome recebe o nome de complemento nominal. Essa regência nominal aqui, ó, as preposições mais utilizadas são essas, ó, o a, o de, o com, o em, o para e o por. Estão observando aqui, ó, que as preposições estão sem nenhuma combinação e contração, certo? Mas lá na frente nós vamos ver que isso pode ocorrer. Mas as preposições mais presentes aqui na regência nominal são essas aqui. Então, recapitulando aqui, ó. Regência nominal é a regência entre nomes. Os nossos nomes são substantivo, adjetivo ou advérbio. Substantivo, classe que nomeia os seres em geral. Adjetivo, classe que trabalha com características. E advérbio, classe que trabalha com circunstâncias. Esses nomes estarão ligados ao seu complemento por meio de uma preposição. Como eu falei lá no início do ano, essa preposição aqui, ela serve como ligação entre o nome e o seu complemento. Ou seja, a nossa ponte aqui, ó, entre as duas partes. Então, todas as vezes vocês vão reparar que haverá uma preposição aqui entre o nome, representado ou pelo substantivo, ou pelo adjetivo, ou pelo advérbio, seguido, então, com o complemento. Ok? Então, seguindo aí, pessoal, nós vamos ver que aqui no nosso caderno, né, de atividades, nós temos aqui nomes e ao lado nós temos aqui, ó, a presença de preposições. Vocês viram anteriormente lá as preposições mais usadas, o a, o de, o com, o para e o por. Lembrando que o a também pode ser um artigo. Então, vocês têm que lembrar o seguinte, como identificar se esse a é preposição ou se ele é artigo? Quando ele é artigo, ele vai estar trabalhando com uma situação específica de um determinado ser. E quando é preposição, vocês vão reparar que aquilo ali vai gerar uma pergunta e esse a vai aparecer lá na pergunta. Por que isso vai acontecer? Porque ele está fazendo papel de preposição. Quando ele é artigo, não vai ter esse problema, não vai gerar pergunta, certo? Então, vocês precisam lembrar disso. E outra, substituir por uma outra preposição também. Se isso acontecer sem nenhum problema, porque o a realmente é preposição. Se não está dando ali para fazer uma substituição por uma outra preposição, é porque o a é artigo. Então, tem que lembrar sempre desse detalhe aqui, certo? E todas as vezes que o a aparecer com acento grave,
nós temos ali a fusão, que é a crase. Aí vocês vão ter os dois, o a artigo e o a preposição. O acento já vai indicar ali para vocês que um dos as tem o papel de preposição. Então, aqui vocês têm uma lista, né? Exemplos de nomes seguidos das suas respectivas preposições. Então, reparem aqui, ó, na primeira parte aqui, nós temos o a como a preposição de ligação entre o nome e o seu complemento. Aqui embaixo nós temos uma série de outros exemplos com a preposição de. Então, observem aqui, ó, que ele já traz uma sequência de nomes com as respectivas preposições que estarão logo após. Aí vocês vão dizer assim, professor, mas como que nós vamos guardar tudo isso? Vocês não vão decorar. Isso aqui não é possível, vocês vão compreender. E aí essa compreensão vem a partir de quê? Da interpretação. Por isso que eu trago uma outra observação aqui, pessoal, que ajuda muito a vocês na hora da escrita. É a leitura. Alunos, pessoas em geral, né? Que têm o hábito de ler bastante, o que acontece aí? A leitura, ela amplia seu vocabulário, porque você tem um contato maior com as palavras. Você já começa a perceber um universo amplo de palavras, e isso ajuda demais na hora de fazer uma redação, por exemplo. Porque uma das coisas que você não pode trazer na sua produção de texto é repetição de palavras. Isso é um critério de correção. E outra, na hora que você vai escrever também bem melhor. Justamente porque a leitura, ela traz visualização ali de ortografia, de concordância, e você vai absorvendo isso daí, na hora de escrever você vai seguir o mesmo raciocínio. Por isso que a leitura, ela faz parte toda desse processo aí de compreensão, de escrita, de organização, de coerência. Então, aqui nós temos uma série de nomes com as respectivas preposições. Aqui, isso aqui vocês não precisam destacar lá no caderno de atividades, que é muita coisa. É só lembrar aqui, então, dessas preposições que vocês estão utilizando. Aqui nós temos uma outra relação das preposições mais presentes. Aí, lá no primeiro quadrinho, seria interessante vocês passarem embaixo lá as preposições que mais ocorrem, que são essas que nós estamos vendo aí a sequência. O a, o de, o com, o em, o para e o por. Aí volta um pouquinho lá no caderno de atividades, na primeira folha, e lá no finalzinho, onde diz assim, as preposições que mais ocorrem. Vocês sinalizem lá quais são elas, porque aí você já sintetiza melhor a informação. Então, olha só, por que as preposições aqui, pessoal, vão variando? Lembra quando eu falei sobre os verbos transitivos? Eles não geram perguntas? Por que eles geram perguntas? Porque eles precisam de complemento. E aí, o que vai acontecer? Esse complemento para os verbos transitivos diretos é um complemento direto mesmo. Por isso que ele se chama transitivo direto. Não tem preposição para fazer a ligação entre os dois. E lá no transitivo indireto, eu falava sempre com vocês. Reparem que a pergunta gerada a esse verbo já tem a preposição e automaticamente ela se encontra na resposta, lá no objeto indireto. Vocês vão observar aqui que a linha de raciocínio para os nomes vai seguir a mesma coisa. Vou pegar aqui cuidadoso, por exemplo. Quem é cuidadoso? É cuidadoso com alguém ou algo. Então, reparem que não caberia aqui uma outra preposição. Por quê? Esse nome aqui, ele já estabelece uma relação direta com essa preposição. Vamos pegar aqui, ó, uma outra palavra aqui, ó, indeciso. Alguém indeciso em algo ou em relação a alguma outra situação. Então, vocês reparem que a linha de raciocínio da pergunta, ela já traz incutida a preposição presente. Por isso que nós não temos aqui a possibilidade de uma outra preposição. Então, vocês têm que lembrar sempre dessas perguntas que vão surgindo, porque os complementos já vão vir exatamente com as mesmas preposições vistas lá na pergunta que você fez. Ó, vamos pegar aqui pronto. Pronto para. Você está sempre pronto para algo ou para alguém. Então, olha só, reparem aqui, ó, não vai aceitar uma outra preposição no raciocínio. A mesma coisa aqui nós vamos ver, ó, admiração por. Você tem admiração por alguém ou por algo.
Repare que não tem condições de colocarmos aqui também uma outra preposição. Por que que isso acontece? Porque se você começa a mudar a preposição, vamos imaginar que você não tenha compreendido bem o exercício, aí você vai colocar uma preposição qualquer lá para fazer a ligação entre o nome e o seu complemento. Quando você voltar e fizer a leitura, vocês vão observar que vai ter aquele som desagradável. Por que isso? Porque aquilo que foi colocado está fugindo ao contexto. Não está coerente com aquilo que foi pedido. Então, mais uma vez, a importância da leitura. Quanto mais se lê, mais vocês têm essa percepção aí de que as ligações entre as palavras, elas precisam ser coerentes. Eu não posso pegar as palavras de qualquer forma, colocar ali aleatoriamente num contexto, porque na hora que ler vai faltar o quê? Compreensão, vai ocorrer lacunas entre elas, porque as palavras precisam estar interligadas e essa ligação ela precisa acontecer com coerência. Por isso que vocês estudam coesão e coerência, tanto dentro da gramática quanto na produção de texto. Então, nós temos aí, então, essa relação entre as palavras. E na regência nominal, nós teremos, então, aqui, ó, os nossos nomes acompanhados das preposições. Nós já vimos aí as principais. Vou repetir. A, de, com, em, para e por. Está lá no quadrinho da primeira página do caderno de atividades. Sinalizando essas preposições já fica mais fácil. E lembrando que cada nome aqui vai precisar de um termo para complementá-lo. Para que isso? Para que ele tenha sentido. Então, a ligação entre o nome e o seu complemento, entre os dois, nós teremos uma preposição presente, para ocorrer essa ligação de maneira correta e com sentido completo. E aqui, ó, nós temos aqui a preposição por também, que nós vamos seguir o mesmo raciocínio que nós já estávamos vendo. Na verdade, aqui é o finalzinho, né? Olhem só, aqui embaixo nós temos alguns nomes que aceitam mais de uma preposição em seu complemento. Todo mundo já sabe, né, que gramática na língua portuguesa tem 1000 regras e depois mais 2 milhões de exceções, mas tá tranquilo. Então vamos lá. Olhem só aqui, ó. O pelo e o nu vão se encaixar exatamente naquela contração de elementos. Que elementos são esses aqui, ó? Classes gramaticais diferentes. Nós temos o por, que é a nossa preposição, e o, que é um artigo. Na fusão dos dois, houve um choque de sons. Então, quando eu falo poro, gerou aqui, ó, o pelo, por isso que é chamado de contração. Só uma ênfase aí na contração e na combinação. É soma de elementos, mas na contração há choque de sons, então aí há perda fonética. Na combinação é soma direta dos dois elementos, então não há perda fonética. O que é isso, professora? Fonética é som, vem de fonema, e aí lá na combinação nós visualizamos os dois elementos, porque é uma soma direta. Já na contração é uma soma também, porém como houve choque de sons, houve então uma contração desses dois elementos. Reparem que aqui, ó, como nós estudamos gramática normativa, vocês já conhecem que o pelo é a soma de duas classes gramaticais, uma chamada de preposição e a outra artigo. A mesma coisa aqui, ó, acontece com o no. Se eu fizer aqui, ó, a soma do em mais o, olha o som que vai gerar para mim, eno, eno, eno. Percebam que gerou o que aqui, ó, esse som. Por isso que houve essa contração aqui. Então, ó, o meu interesse pode ser por ou em algo. Por isso que esse nome aqui aceita as duas. Vamos imaginar que vocês estivessem fazendo uma questão discursiva. Aí vocês teriam que sinalizar para mim as duas possibilidades de preposições, certo? Entre, ó, o nome está aqui e o complemento aqui. Lembrando, tá, pessoal? A preposição ela fica bem no meio. No meio de quê? Depois do nome e antes do complemento. Se alguém quiser anotar isso aqui, ó, no cantinho, a preposição fica depois do nome e antes do complemento. Exatamente a ligação que ela vai fazer aí.
Aqui nós temos mais uma possibilidade, impróprio a ou impróprio para. Lembra que eu falava isso aqui na sala para vocês, ó? O a, quando for preposição, olha o que nós podemos fazer aqui, ó, para confirmar. Substituição por uma outra preposição. Olha aqui o para no lugar do a. Se esse a aqui estivesse funcionando como artigo, vocês não conseguiriam colocar o para substituí-lo. Por que isso ia acontecer? Aqui a substituição ocorre diretamente porque nós temos a mesma classe gramatical. Os dois aqui funcionam como preposição. Se o a estivesse funcionando como artigo, eu não poderia colocar o para no lugar. Porque se um é artigo e outro é preposição, como é que você vai substituir? Para você fazer substituição, você faz substituição por elementos do mesmo grupo. No nosso caso aqui são as preposições. Fica essa dica aí, tá? Aqui, novamente, ó, nós temos a mesma situação do a e do para. E aqui, ó, o que eu falei, ó, a combinação, soma direta, ó, o a, a preposição com o artigo. Reparem que nós conseguimos visualizar os dois aqui. Por isso que é chamado de combinação. Eu daria um conselho a vocês só para a gente reforçar mais aí, porque lá no complemento nominal, semana que vem, nós vamos ver isso também. Puxa uma setinha desse pelo aqui, ó, coloca aqui do lado, quem está com o caderno aí de atividades, escrevam contração. Depois aqui, ó, puxa uma setinha dual para o lado de cá e coloca combinação, certo? E se alguém quiser também fazer uma anotação específica aqui para o exercício 2 ou 3, não, exercício não, desculpem, um exemplo, vocês podem colocar aqui, ó, o para só pode substituir o a quando os dois, né, o a for uma preposição. Vou repetir essa explicação aqui, ó. O para só pode substituir o a quando o segundo for preposição. Por quê? Eu só posso substituir elementos do mesmo grupo. Se o para entrar no lugar do a e não tiver sentido o contexto, o a naquele momento está funcionando como artigo definido, certo? Então vamos continuar aqui. Esses exercícios já foram corrigidos, retomando. Vocês tinham lá, posso sim, Eduardo, vou voltar aqui e repetir. Aqui no pelo, vocês vão puxar uma setinha aqui para o lado e vão escrever para mim a palavra contração. Seria interessante todos vocês anotarem, porque nós vamos ver isso mais à frente também, certo, pessoal? Então, a contração é o que? A soma de dois elementos, onde um deles desaparece. Aqui, ó, observação feita no 2, o a e o para. O para só pode substituir o a quando o a for preposição. Se a substituição der certo, é porque os dois são da mesma classe. Aqui embaixo, o ao, vocês vão puxar uma setinha para o lado e vão escrever combinação. É a soma direta dos dois elementos. Ok, Eduarda, ficou claro? Conseguiu anotar? Beleza. Continuando aqui então, pessoal. No primeiro exercício, vocês tinham um anúncio lá para poder interpretar, e aí apareceu essa palavra aqui, ó, intertextualidade, com um ditado popular. Eu vou dar ênfase aqui, ó, a esta palavra. O que é intertextualidade? Já vimos isso em outros momentos, mas eu vou trazer aqui novamente o conceito. Intertextualidade é quando você cria um novo texto ou uma tirinha baseado em algo que já existe, um texto já existente. E aí você vai utilizá-lo como referência e vai recriar ali um novo texto. Então, você vai fazer aí uma relação com esse texto anterior e você vai criar um novo. Por exemplo, no caso das tirinhas, o objetivo delas é trazer o quê? Humor. Tem uma tirinha da Turma da Mônica que aparece a Mônica em frente ao espelho perguntando se há alguém mais bela do que ela. Isso é uma o quê? Intertextualidade. O que o Maurício de Souza fez quando criou essa tirinha? Ele pensou num outro texto. Que texto foi isso? Ele foi lá na história, no conto, né, clássico, A Branca de Neve, que todo mundo conhece, que tem lá a madraça, que vivia, né, perguntando para o espelho se havia alguém mais bela do que ela. Isso, então, é intertextualidade. Você criar um novo texto
baseado em outros já existentes. Reparem aqui, ó, que a nossa intertextualidade no anúncio foi feita diretamente com o ditado popular. Então, reparem que no conceito aqui de intertextualidade, ele já trouxe uma explicação subentendida. E aí ele pergunta que ditado é esse, né? E o seu sentido. O ditado é: a grama do vizinho é sempre mais verde. Ou seja, o que esse ditado popular traz aí de ensinamento para nós? Que nós achamos sempre que tudo dos outros é sempre melhor do que o nosso e nós sempre queremos aquilo que é de alguém. Então, isso daqui, ó, é algo que nos faz pensar. E às vezes nós olhamos tanto para os outros, né, cobiçando, desejando aquilo que o outro tem, e esquecemos que também nós somos pessoas de valores, que nós temos também coisas boas a serem compartilhadas, e principalmente no mundo de hoje, né, que se valoriza muito o que se tem e não o que se é. Então, é bom sempre a gente dar uma repensada nisso. Então, intertextualidade é exatamente isso, então. Criar um novo texto baseado em algo já existente. Aí no anúncio, ele diz que houve uma inversão no ditado e em seu sentido. Nós já sabemos qual é o ditado e qual foi o sentido atribuído a ele. Ou seja, o grupo Eco Rodovias é um grupo que trabalha com construções de estradas aí. Vocês observaram que lá na imagem há a presença de verde, tanto que, ó, Eco Rodovias. Eco vem de quê? Ecologia. E aí ele diz o seguinte: o grupo Eco Rodovias considera suas estradas mais verdes do que as do vizinho. Pode ser, então, no caso, o primeiro a construir estradas, e eles utilizam no asfalto pneu reciclado. O que é isso aqui, então? Reaproveitamento de materiais. Para quê? Conservar o meio ambiente. Ó, reparem que as palavras estão interligadas em sentido. Ó, olha só o nome que eu iniciei aqui do grupo Eco Rodovias. Isso aqui já está ligado diretamente ao meio ambiente. É isso que eu falo para vocês, ó, a ligação entre as palavras de maneira coerente e com sentido. Então, aqui o grupo Eco Rodovias, eles consideram as estradas deles mais verdes de acordo com o material que eles usam para a construção. E aí, um dos materiais aí que eles utilizam é o pneu reciclado. Então, eles já estão trabalhando com essa questão ecológica, de preservação, respeitando, então, o meio ambiente. Aí no exercício 3, no texto verbal, que é a parte toda escrita, relembrando, linguagem verbal, parte escrita, linguagem não verbal, as imagens utilizadas, que precisam também estar interligadas. E aí ele disse, ó, nós temos vários nomes, substantivos e adjetivos. Substantivos nomeiam seres, adjetivos caracterizam. Com sentido incompleto. Isso quer dizer que nós vamos precisar dar um complemento para ele. E aí, o que nós temos que lembrar? Que o complemento para dar sentido aos meus nomes precisa de uma preposição para fazer a ligação. Então, releia o texto e identifique o complemento dos nomes a seguir. Então, isso aqui estava fácil, né? Porque ele já deu a parte que vocês precisavam identificar os nomes. Na letra A, nós vimos que o complemento de emissões foi de gases de efeito estufa. Olha aqui a preposição no meio dos dois. Nós temos responsáveis por uma das primeiras e maior obra do Brasil com asfalto de pneu reciclado. Outra coisa, pessoal, por exemplo, a letra B, ela é um pouco mais extensa. Não adianta eu colocar responsáveis por uma das primeiras. Reparem que vai continuar faltando algo para ter sentido. A resposta tem que ser exatamente assim, completa, senão você vai continuar trabalhando aqui um nome com sentido incompleto. Compromisso com a sustentabilidade e conquista do selo Amigos do Clima. Reparem aqui, ó, que tudo está ligado ao meio ambiente. Repetindo aqui, ó, de, por, com, preposições, e o do aqui é uma contração do de mais o, certo? Mas lembrando que independente de você ter lá combinação e contração, a preposição vai estar presente. Porque na regência verbal é necessário, nós vamos ver lá, nós vimos na crase e estamos vendo agora na regência nominal, certo? Continuando aqui, pessoal, nós temos outros exercícios que vocês tinham que colocar aqui, eu peguei só alguns, preposição ou contração. Ó. Reparem que ele já trouxe no contexto preposição, aquela normal, sem combinação com outro elemento, e ele já trouxe no contexto contração.
Então, aqui, professora, mas dentro do contexto houve uma combinação também. Mas quando ele usou aqui somente a palavra contração, ele quis dizer dessa soma de elementos, tá? A soma da preposição com outra classe gramatical. Então, olha só, o prefeito foi favorável. Quem é favorável a alguém ou a alguma coisa. Reparem que tem o a sozinho e o a de alguém ou de alguma coisa. Por isso que aqui, o que aconteceu? Ó, a fusão dos dois as. Que dois? Artigo e preposição, por isso o acento aqui. Ó, para tirar a dúvida de qual preposição correto usar, reparem qual é a pergunta que o nome vai gerar. Que aí vocês vão observar que isso vai direcionar vocês ao complemento. Então, se alguém quiser até anotar aqui, ó, a algo ou a alguém, aí vocês vão entender por que esse a foi utilizado dessa forma. Os brasileiros têm devoção a ou por algo. Professora, no dia lá eu coloquei apenas uma alternativa. Então, quem fez isso vai completar com a segunda opção, certo? Porque esse nome aqui, ó, aceita as duas perguntas. Então, nós temos possibilidade aqui de duas preposições. Sua capacidade é de quê? De me irritar é impressionante. Reparem que não houve aqui uma outra possibilidade de preposição. Hoje ainda há muitas construções perto de quê ou perto de quem. Reparem aí, ó, que a pergunta já me direciona a preposição utilizada. Mônica sentia desprezo. A gente sente desprezo por ou pelo. No caso aqui, uma variação, né, do feminino, por causa da palavra convenções. Mônica sentia desprezo por convenções ou pelas convenções e era adepta de. Onde tem mais de uma alternativa, vocês precisam colocar as duas respostas, certo, pessoal? Nossos alunos estão carentes de educação de melhor qualidade por causa de sua desobediência aos regulamentos, porque quem, né, desobedece a alguém ou a algo, por isso houve aqui então uma combinação. Estou com dúvida sobre ou em algumas questões. Reparem que a palavra dúvida, ela vai gerar pergunta aqui com a presença das duas preposições. Por isso que na discursiva vocês precisam utilizar as duas. Estou com medo das consequências dos cortes de verba do governo. E aqui quem está com medo de algo ou de alguém. Porém, a palavra consequências, ela teria aqui o as acompanhando. Por isso que houve aqui, então, ó, o choque entre o de preposição e o as, aí nós fizemos uma contração. Continuava ansioso para ou por chegar ao destino quanto antes. A palavra ansioso também, ela vai gerar uma pergunta aqui para completar esse nome com a presença das duas preposições. Então, é muito importante que vocês saibam identificar os nomes aqui e as perguntas que serão geradas para que vocês possam aí completar, né, esse nome ao seu complemento com a preposição correta. E a número 5, vocês estariam aí trabalhando com... Pediu para que vocês não fizessem, né, os exemplos já no material, que vocês recriassem aí, lembrando que as preposições já haviam sido colocadas, e aí vocês estariam trabalhando aqui em um outro contexto, certo? Então, pessoal, vamos dar uma recapitulada aí. Regência nominal vai ser o complemento dado a um nome. Quais são esses nomes? Substantivo, adjetivo e advérbio. Já sabemos que o substantivo é uma classe gramatical que nomeia os seres, o adjetivo características e os advérbios circunstâncias. Esses nomes vão precisar de complementos e eles serão ligados aos seus complementos por meio de uma preposição. Como identificar a preposição correta? Verificando qual é a pergunta que esse nome vai gerar. Porque a preposição que aparecer lá na pergunta, ela vai estar na minha resposta. E aí, se eu perceber que tem uma preposição e logo em seguida tem um artigo, aí nós vamos trabalhar com 3 situações. Ou vamos sinalizar com acento grave, quando é a fusão dos dois as. Podemos trabalhar com a possibilidade de contrações ou das combinações, como nós vimos anteriormente. Então, aqui nós fechamos o conceito de regência nominal.
Lembrando que termo regente é o termo que comanda e o termo regido é aquele que completa o sentido. Lá na apostila de vocês também tem essa explicação, na videoaula que eu passei também tem. Só repetindo a última informação. Termo regente é o que comanda e termo regido é o que completa o sentido aí do nome. No nosso caso aqui, regência nominal.